sonora. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte! Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou o Sérgio Amaral e hoje, no episódio 102 do podcast, a gente vai trazer um tema aqui muito interessante que a gente vê brevemente ali quando a gente está estudando ensino fundamental, ensino médio. Muitas vezes, depois que você sai, você sequer ouve falar ou quase não tem mais aprofundamento, a não ser que você seja da área sobre esse assunto. Vamos falar de União Ibérica. Quando a gente fala Ibérica, já remete aos países ibéricos, Portugal e Espanha, ali na Europa. E para falar sobre esse assunto aqui comigo hoje, estou aqui de novo com meu parceiro Levi Mota. Vou passar aqui para ele fazer as honras iniciais para a gente já dar uma introdução aí sobre o assunto. Levi, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. E se você estiver aí de madrugada acordado, gente, ouça o nosso podcast, vocês vão gostar muito, cara. Não desejo boa sorte. E boa sorte a boa você. Sorte que você vai ter é ouvir nosso podcast aí de madrugada. Então aqui, professor Levi de novo, né? Eu sou o cara que qualquer momento o Sérgio me convida, eu vou estar sempre aqui. Acho que a minha honra é estar falando sempre por história pública, se tornou um prazer falar, né? E hoje o assunto, gente, eu vou primeiro, como o Sérgio falou, lá no ensino fundamental e no médio, a gente vê só o risco desse conteúdo. E muitas vezes ele está vinculado às invasões holandesas, mas a gente não fala propriamente da União Ibérica. E aí hoje nós vamos adentrar nesse conteúdo que é muito importante e que eu aprendi a gostar nesses dias de pesquisa. E o Sérgio, como ele já disse para mim no off, ele é suspeito, porque ele gosta muito de história portuguesa. E eu acho que hoje eu quase não vou falar, porque o Sérgio, como gosta, eu acho que ele vai ter mais tempo e mais saberes sobre esse conteúdo. E eu gosto muito de ouvir também o Sérgio, que é uma companhia de saber que eu gosto de estar compartilhando. E eu quero e espero que vocês também gostem do nosso conteúdo de hoje. Tá certo, Levi. E já que você falou aí das invasões holandesas ali no Nordeste do Brasil, a gente tem um episódio sobre Brasil holandês. Lá a gente cita, obviamente, porque não tem como dissociar, né? Mas o foco lá realmente é a WIC, né? Que é a Companhia das Índias Ocidentais, e a exploração ali do Nordeste, do açúcar no Nordeste brasileiro e o período que eles ficaram aqui. Mas aí a gente cita a União Ibérica e hoje a gente vai falar especificamente da União Ibérica. Hoje o negócio é contar a história não somente com a visão de colonizados brasileiros para com Portugal e Espanha, mas sim o contexto ali desses dois países e o do porquê, né, esse período existir na história ibérica, como ele ocorreu, o que ele trouxe, né, como foi o antes, o durante e as consequências que é o Perfeito. depois, né? Então é isso basicamente que a gente vai trazer aqui no episódio de hoje. E a contextualização, o plazinho inicial de todo o episódio, estou aqui, né, eu e Levi aqui para já falar para vocês. Estamos falando ali da Europa, né, Península Ibérica, isso do século XVI, que é o momento que se inicia a União Ibérica, mas a gente até vem um pouco antes para entendermos. Basicamente, eu não vou me aprofundar, e eu já vou aí depois, se você quiser linkar também, além do episódio do Brasil holandês, tem também a formação das monarquias ibéricas aqui já. Inclusive, esse episódio eu gravei junto com uma live com o pessoal lá do História em Casa. E a ideia aqui é a gente entender que houve uma unificação monárquica ali na Península Ibérica, basicamente a base ali da expulsão dos mouros ali na região que habitavam, né, a chamada Reconquista Ibérica, né, que habitavam ali após a expansão islâmica.
né, e Portugal, né, principalmente com o movimento das cruzadas, ainda ali no século XII, ele vai ter o seu condado portucalense. Depois a gente vai ter ali a conquista de Algarves, e aí por isso que a gente, quando estuda lá o reino, que o Brasil é elevado à categoria de reino, aí vira Reino de Brasil, Portugal e Algarves. O Algarves é porque quando Portugal se unificou, a parte sul ali, que é Algarves, ainda não fazia parte do reino, é conquistada depois. Mas enfim, Portugal então, ele teve ali algumas dinastias. A gente conhece muito bem a dinastia mais atual, né, que é a que veio para o Brasil com Dom João VI, mas aí a gente tem que entender os contextos da Revolução de Avis também, das outras dinastias que iniciou-se ali com Afonso Henriques, enquanto que a Espanha, ela teve um processo um pouco diferente, apesar de também participar da Reconquista com a expulsão definitiva lá de Granada em 1492, mas ali também envolveu muito da conquista, né, da unificação do casamento dos reis católicos, Fernando e Isabel, Fernando de Aragão e Isabel de Castelo, e também da conquista, né, unificação de outros territórios menores, como Navarra, Leão, e por aí vai. E aí, em 1492, forma o que hoje é a Espanha, né? Claro que a Espanha é diferente de Portugal. Esses reinos, eles têm uma certa autonomia que volta e meia a gente vê alguns movimentos, como é o caso do País Basco, como é o caso ali da Catalunha, né? Enfim, voltando aqui para o nosso contexto, eu vou passar aqui para o Levi, se ele quiser também colocar alguma coisa para a gente fazer um bate-bola legal aqui, sobre esse período dos países ibéricos, antes mesmo da gente chegar ali no século XVI, né? Sobre mesmo a formação desses dois países. Eu só dei esse primeiro plazinho aqui para a gente meio que iniciar o nosso assunto. O que que você quer falar sobre esse período aí, ô Levi? Ou você quer chegar em outros pormenores ainda antes Não, disso? eu queria falar basicamente, como você já tinha falado das dinastias, mas eu queria trazer aqui para a gente entender a dinastia de Avis, né, ou de Aves, que ela foi fundada ali com o fim da dinastia de Borgonha, que foi a que fundou o Reino de Portugal. E é essa dinastia de Avis, ela durou 196 anos. E aí tem uma coisa bem interessante dessa dinastia, que é o seguinte: ela foi fundada por um rei, por um príncipe não, né? Por um filho bastardo de um rei, né? Que foi Dom João I, era bastardo, que ele funda essa nova dinastia, que eles chamavam de Revolução de Avis, que na verdade foi só uma troca de monarquia, e ele recebe esse nome de dinastia de Avis por causa que ele era conhecido como mestre de Avis, que era uma espécie de, lembra muito a questão dos templários, etc. Era uma ordem militar, e aí ele se torna um rei em 1385. A partir daí nós temos, obviamente, essas mudanças aí da dinastia. Dom Duarte, filho de Dom João. Dom Afonso V, filho de Dom Duarte. Dom João II, filho de Dom Afonso V. E aí tem alguns, e eu acho interessante isso, é que vai estar vinculado ao processo também de mudanças de Portugal. Por exemplo, Dom Duarte, o eloquente, o Dom Afonso, o africano, porque foi ele que iniciou o processo de conquista, por exemplo, de Ceuta. Eu sou suspeito a falar porque eu adoro esses subnomes, né, aqueles Sim, subtítulos que Dom a gente João costuma falar, II, né, que eles o, colocam fulano de tal, o belo, fulano de sim, tal, o piedoso, não sei, adoro isso, eu acho Dom barato João isso. II, o príncipe perfeito. Dom Manuel I, primo de Dom João II, aqui já não é então filho. Anotem esse nome aí, ó, vocês que estão escutando aí agora, o Levi falando dos reis, anotem esse nome do Manuel que a gente vai falar bastante desse E o carinha Dom ainda. Manuel é o rei, por assim dizer, que vai estar vinculado à história do Brasil, porque é durante o governo dele e depois de Dom João III que nós temos a descoberta do Brasil, a descoberta não, a conquista do Brasil, a chegada dos portugueses no Brasil e, obviamente, o processo de colonização, né? E o Dom Manuel I era chamado de O Venturoso, porque é ele que vai bancar as principais expedições de Portugal a partir daquele momento. Não é à toa que a chegada de Vasco da Gama em 1498, lá em Calicut, Dom João III, conhecido como Piedoso, e aí temos o processo de crise da dinastia de Aves, quando nós estamos ali chegando no governo de Dom Sebastião, que vai ser chamado de O Desejado, e ele é neto de
é de Dom João III. Então, já houve um processo de muitas mortes ali antes de chegar em Dom Sebastião. Dom Sebastião, ele foi sagrado rei de Portugal ainda criança e morreu muito jovem, morreu com 24 anos de idade. E aí depois da morte de Dom Sebastião, lá na Batalha de Alcácer Quibir, que nós vamos falar daqui a pouco, vem então o seu tio-avô, irmão de Dom João III, que era então cardeal rei. E aí, com a morte dele, veio as disputas entre a coroa de Espanha e, por assim dizer, aqueles que eram pretendentes à coroa de Portugal. E aí um nome específico vai ser o Dom Antônio, também um bastardo da linha de Avis, mas que aí ele foi, de certa forma, rei por muito pouco tempo, e aí ele foi conhecido como prior do Crato ou o Determinado. Mas aí a vitória, de fato, vai então para Filipe II, que depois vai se tornar Filipe I de Portugal. Então esses são os 9 reis. O Dom Antônio, ele fica muito mais como a pretensão a rei, teve o apoio de alguns nobres, etc., mas acabou não ficando. Por que eu comecei por essa lista de reis? Para mostrar para vocês essa sucessão, e aí temos aí a questão temporal para demarcar o contexto da história do Brasil com o que está acontecendo em Portugal e vice-versa, ok? Porque também com essa União Ibérica, os territórios aqui da América espanhola e portuguesa, não só aqui na América, mas em todo o mundo, haverá mudanças. Porque aí, para fechar essa parte inicial dos reis, com a União Ibérica, nós teremos de fato o que nós chamamos de um império global ou império mundial. Vai ser o primeiro, né, império realmente mundial, pois os territórios de Portugal e Espanha se estendem em todos os continentes, América, África e Ásia, dentro do contexto da expansão marítima daquela época. Bem, o Levi, só complementando essa introdução aí também que você falou, é importante nós salientarmos, né? Inclusive, se eu não me engano, quando a gente estava gravando sobre messianismo, né? Aquele episódio do messianismo que a gente falou de Canudos, que nós falamos, né, de contestado e tudo mais, a gente até citou o caso do Dom Sebastião, né, que é o mito do Isso, sebastianismo, exatamente. né? Inclusive tem até um corte nosso aí falando sobre esse rei jovem que morreu, e a gente percebe naquele momento, né, Devi, um problema na linha sucessória dessa dinastia de Portugal. O próprio Sebastião morre 24 jovem, anos. lógico, sem tempo de deixar um herdeiro direto. O herdeiro que acaba assumindo o seu tio-avô, que era o cardeal Dom Henrique, era uma pessoa já idosa, era uma pessoa que já era doente e, acima de tudo, por ele ser do clero, ele não tinha descendência também, não tinha linhagem. Mas ele solicitou ao papado essa possibilidade, mas pela idade, questão de saúde, etc., ele não conseguiria. Mas ele tentou, pelo menos ele tentou. Ele tentou. Mas a gente tem que entender que, ou seja, ele assumiu já com, vamos dizer, aquele prazo de Se foi. validade. E depois a gente vai, como o Levi falou aí, ter uma disputa, né, os chamados pretendentes, uma disputa sucessória, que vai ser justamente por Dom Antônio, né, o prior do Crato, que era neto bastardo de Manuel I, e nós vamos ter, isso ele era neto por Sim. linhagem materna, enquanto por linhagem paterna nós tínhamos de origem legítima o Filipe II, que era da Espanha, e se torna rei espanhol. E aí você tem uma pergunta: "Ué, mas como assim o cara é rei lá na Espanha e de repente ele tem direito sucessório dentro de Portugal?". E aí eu sempre levo aquela máxima que era muito comum nós termos o casamento por interesses, até para formar alianças, para selar paz, né, para fortalecer vínculos diplomáticos, comerciais entre as várias monarquias europeias. Então a gente vai ver uma coisa corriqueira, né, durante a Idade Moderna, esses casamentos que acabam selando, às vezes, você tendo um príncipe ou uma princesa, um rei ou uma rainha que vai governar uma monarquia e ele é de origem de outro local. Eu cito como exemplo o Guilherme de Orange lá na Inglaterra, o próprio Filipe, que vai virar Filipe I em Portugal, sendo espanhol.
Então a gente tem esses casos para colocar aqui. E se a gente for até falar do próprio Brasil, ele também teve lá a Leopoldina de origem austríaca, ele teve a Teresa que, se eu não me engano, era da Sicília, ou eu não lembro qual dos locais ali que era, ali da Europa. Mas enfim, era muito comum por várias razões. Às vezes você queria selar um acordo de paz, às vezes você queria fortalecer relações. Então, por vários motivos, eles arranjavam esses casamentos. E acabou que o Felipe, acabou sendo um neto legítimo de um casamento nesses moldes. E ele espanhol, mas neto de Dom Manuel, que era antigo rei português. Mas enfim, falando tudo isso, a gente tem que entender também que o Felipe, ele, apesar de ser espanhol, parte da nobreza e até de parte da burguesia portuguesa via com bons olhos o Felipe e não o Antônio. Tanto é que eles apoiaram que Felipe assumisse o trono português. O Felipe ele não chegou a Portugal batendo em todo mundo sem nenhum apoio. Ele teve apoio interno dos portugueses para ele conseguir ascender esse trono. E aí, já indo para essa parte de 1580, que é quando ocorre ali a Batalha de Alcântara, né, que vai selar o domínio da Espanha sobre Portugal, a gente vai ter o início ali do que nós conhecemos como período da União Ibérica. E é bom salientar que nesse período, como o Levi já falou das colônias, né, do Império lá na América, na África e na Ásia, o Brasil já era dominado por Portugal, já havia o início de uma colonização. Afinal de contas, a gente sabe na história que teve lá aquele período pré-colonial, quando o Brasil ainda não era tão rentável, você tinha um comércio ali com o Oriente que era mais interessante para Portugal num primeiro momento. Depois, com Dom João III, que o Levi citou, vai ter início as capitanias hereditárias, depois vem o governo geral, a expulsão dos franceses, né, com o Estácio de Sá e os tamoios, né? E a gente tem que entender que o Brasil ele entra nesse jogo, porque colônia de Portugal, Portugal está ali vivendo ali uma mudança e é nesse momento que a gente vai falar aqui agora, Levi. A ascensão do Filipe II, que vai virar Filipe I em Portugal. Ele chega, claro, militarmente mais forte para conseguir impor sua vontade, mas lembrando, ele tinha um apoio interno até de parte da nobreza e da burguesia portuguesa, e aí ele vai selar o seu domínio a partir de 1580. E aí, o que que a gente pode estar falando a partir daí, ou você quer completar com mais alguma informação aí que eu pulei, Levi? Tem uma informação que eu acho importantíssima, que aí nas minhas pesquisas ela fez muito sentido. Essa ideia da União Ibérica, ela não acontece por acaso. Já havia uma discussão na própria coroa portuguesa de formalizar mesmo essa ideia de união, formar uma grande força política ali na Europa com essa união entre Portugal e Espanha. Por isso que eles faziam esses casamentos constantes entre príncipes e princesas, Portugal e Espanha, Castela e por aí vai, para tentar formalizar isso. Esse era o grande plano de Manuel também, né? Ele acreditava muito nisso, nessa ideia, tanto que foi a filha dele que é a mãe de Filipe II, formalizando então uma linha direta. Então já havia esse desejo pelas coroas ali dessa ideia de união. Mas aí, óbvio que isso tem que ser entendido dentro de um complexo, né, político e tudo mais, de união de forças e por aí mais, para que possam, dessa forma, formalizar, sustentar então esse grande império que surgiria. E acaba que, mesmo que de uma maneira um tanto informal, ou não digo informal, mas uma questão muito abrupta, com a morte de Dom Sebastião e etc., essa união acabou se concretizando, ok? Então eu acho que era esse adendo, que não era uma novidade essa ideia de unificar as coroas, mas aconteceu dentro de um contexto muito próprio, muito peculiar, com a morte de dois monarcas de Portugal. Mas além de, porque se nós pensarmos, Filipe II ele era tão português quanto qualquer outro ali, porque era uma linha muito tênue ali. Tanto que nós vamos encontrar muitos nobres que, com o fim da União Ibérica, eles vão continuar na corte
de Espanha e não vão voltar para a corte de Portugal, porque eles viam muito mais vantagem estando com os Habsburgo do que com a nova dinastia de Bragança. Então essa é a característica que eu queria colocar aqui, né. Então assim, a início de tudo, né, nós temos que começar pela crise portuguesa, porque nós vamos imaginar o seguinte: imagine Portugal no seu auge, expansão marítima, um reino que se estendia por mares e terras distantes, África, América, Ásia, mas que por trás de toda essa glória, os desafios começavam a crescer cada vez mais. E aí nós temos que entender que, em meados do século XVI, Portugal apresentava sinais evidentes de uma sobreextensão imperial. O que significa isso? Era um território muito grande, mas com recursos humanos e financeiros que não eram suficientes para sustentar um império tão gigantesco. Havia um déficit demográfico que até hoje, se nós pensarmos hoje a população de Portugal, é equivalente a uma cidade do Brasil como São Paulo. E aí, obviamente, uma crescente dependência de recursos externos e uma vulnerabilidade militar assustadora. Então, Portugal não tinha condições de se defender, tanto internamente quanto o contexto externo, porque não tinha recursos. E aí chegamos na parte da crise que é a morte, mas aí ninguém fala a morte, mas o desaparecimento de Dom Sebastião. Vale ressaltar que ele chega ao trono criança. E aí, quando ele fica adulto, ali na faixa dos 20 e poucos anos, 24 anos, que é quando ele desaparece, ele naquela, né, jovem, ele vai embarcar na ideia ainda de pensamento cruzadístico, lá da Idade Média, a Reconquista, essa luta contra os mouros e por aí vai. E aí, na Batalha de Alcácer Quibir, ele desaparece. Alcácer Quibir, que hoje é, né, ali no Marrocos. No dia 4 de agosto de 1578, ele desaparece. A ideia do fervor religioso e por sonhos de glória, né? Não é à toa que ela é chamado de Dom Sebastião o Desejado, por assim dizer, que era parte do espírito daquela época, né? Essa expedição, ela vai ser documentada aqui por um historiador chamado Joaquim Veríssimo Serrão, em História de Portugal, que ele fala foi o resultado de uma confluência de fatores políticos e religiosos. Dom Sebastião, ele vai ser influenciado pela ideologia de reconquista, né, cristã, e pelas pressões de uma nobreza em buscas, obviamente, de oportunidade de enriquecimento. Que eles sabiam que, aprofundando cada vez mais o território africano, eles poderiam chegar em mais áreas de riqueza, né? E aí ele decidiu apoiar numa disputa de tronos entre Muley Muhammad, na disputa do trono marroquino contra o seu tio Abd al-Malik. Essa batalha foi um desastre. Então, assim, não foi só a perda do Dom Sebastião, mas também se pereceu ali uma parte importante da nobreza portuguesa. Então, assim, os fidalgos, né, uma geração inteira de fidalgos que constituía a espinha dorsal da administração imperial, pereceu nessa guerra. O corpo de Dom Sebastião nunca foi encontrado, com certeza dando origem ao mito sebastianista que nós, aqui no Brasil, vivenciamos, e nós temos um episódio diretamente sobre isso, sobre esse sebastianismo, essa ideia, né, da volta da glória portuguesa e, no caso, da volta de um salvador, no caso do Brasil, que vai ficar, então, obviamente, na cultura popular de Portugal e que vai ser transmutado aqui para o Brasil. E aí, com a morte dele, começa todo o processo que vai gerar essa União Ibérica. Obviamente, por lei, né, ou por questão de ordem, o herdeiro do trono seria, por linha direta, o tio-avô dele, o cardeal Dom Henrique, com então 66 anos. Gente, no século XVI, ter 66 anos de idade é um negócio complicado. É o que teria hoje uma pessoa de 100 anos, para mais. É, porque a gente tem que entender o contexto, que a expectativa de vida naquele período, ela era bem mais baixa comparada aos moldes atuais. A gente não pode pensar na expectativa de vida lá do século XVI com o que nós temos hoje, tá? Então, realmente, uma pessoa que atingia uma idade como essa, 66, 70, se chegasse a 80, esse cara era um super longevo, digamos Como é que assim. fala? Cidades azul, né? Ou seja, pontos azuis hoje, que é as cidades centenárias, né? E aí, obviamente, com a ascensão de Dom Henrique, o rei cardeal, o cardeal rei, nós vamos ter problemas. E já começa-se a discutir a sucessão naquela época. O Filipe já está ali com observadores sobre a situação de Portugal. Já começava a ter discussões, porque, é claro,
Dom Henrique, além da idade avançada, enfrentava o dilema de ser cardeal da igreja, o que impedia, canonicamente, de ter uma descendência legítima. E aí, obviamente, o cardeal-rei tentou desesperadamente obter uma dispensa papal para se casar e gerar herdeiros, mas suas tentativas foram infrutíferas devido à resistência da própria igreja e o próprio estado de saúde dele debilitado, 66 anos de idade, gente. A sorte dele é que ele vivia ali dentro do contexto da igreja, então ele tinha uma boa estrutura em volta dele para sobreviver por mais tempo. E aí, durante seu breve reinado, ele vai enfrentar não apenas a pressão interna para resolver essa questão da sucessão, mas também a crescente influência da Espanha na corte portuguesa. E aí, obviamente, lá, né, numa obra chamada Portugal no Tempo dos Filipes, vai ser dito o seguinte, que agentes diplomáticos de Filipe II já atuavam intensamente em Lisboa, preparando o terreno para uma eventual união das coroas, porque a reivindicação de Filipe II era legítima, já que ele era neto de Dom Manuel. Então não tinha como fugir. E aí temos, obviamente, a disputa por legitimidade. Com a morte do cardeal-rei, em janeiro de 1580, abriu-se formalmente a crise sucessória, a briga, quem vai ser o sucessor. Os principais pretendentes, então, cada um deles se baseavam em suas reivindicações a partir de diferentes interpretações do direito dinástico de Portugal, que é tão complicado porque nós temos que entender que isso aí permeia a vontade do rei que está no poder. E agora, com o rei morto e o Dom Henrique não deixou nenhuma perspectiva de dizer esse aqui é o sucessor, começa-se a briga. Até porque se ele aparecesse com um lá, eu ia ser bem suspeito, digamos assim, né. Da onde é que ele ia Exatamente, tirar um né? herdeiro, E assim, aí, pra obviamente, quem estava no topo dessa pretensão era Filipe II, porque, obviamente, ele vai apresentar, né, ele vai ter ali documentos provando isso. Filipe era neto de Dom Manuel através de sua mãe, Isabel de Portugal, o que lhe conferia direitos hereditários claros, segundo as leis sucessórias vigentes. Sua candidatura contava com o apoio de parte significativa da nobreza portuguesa e do alto clero, que viam na união com a Espanha uma solução para problemas financeiros e militares de Portugal, além também de ganhos territoriais. Não é qualquer motivo bobo. Havia muitos interesses, porque, é claro, quem tinha o maior território colonial nas Américas? Espanha. Então havia uma grande pretensão por essas áreas. A Espanha já estava tirando ouro e prata há muito tempo. Potosí, aqui na América do Sul, e lá no norte, nós temos ali no México e tudo mais, muito ouro. Tá? Aí nós temos o Dom Antônio, o prior do Crato. Por sua vez, representava a resistência nacional portuguesa. Ele era um filho ilegítimo do Dom Luís, irmão de Dom João III. Lá atrás, né? Sua candidatura apoiava-se no sentimento patriótico e no desejo de manter a independência portuguesa, ressaltando que um filho legítimo não quer dizer que não possa ser rei. O fundador da dinastia de Avis, ou de Aves, ele era bastardo, ele era ilegítimo. E foi o fundador, o João o I. João, né. E Dom Antônio até conseguiu mobilizar apoio popular a partir desse sentimento e tudo mais, mas ressaltando aqui, esse termo patriótico, tá, gente, é mais em relação ao amor à pátria, ao que é português, não à ideia de nacionalismo, ainda não existe isso nessa época, tá? A ideia do patriótico aqui, mesmo sendo um pouquinho anacrônico, tá dizendo aqui basicamente essa ideia de que da manutenção de uma linha portuguesa e não um rei dito estrangeiro, ok? Ele também vai ter apoio da burguesia mercantil e setores urbanos, que temiam essa subordinação aos interesses espanhóis, sabendo principalmente porque as relações comerciais do Brasil, ou melhor dizendo, de Portugal, estava relacionado com um inimigo da Espanha, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Bem, nessa disputa, então, a resolução dessa crise não se deu apenas no campo jurídico, mas também através da demonstração da força militar. E naquele momento, quem tinha essa força militar? Filipe II, né? Ele mobilizou um exército de aproximadamente 20 mil homens sob o comando de Duque de Alba, um dos mais experientes generais daquela época. E a Batalha, então, de Alcântara, que já foi citada aqui pelo nosso querido Sergião, travada em 25 de agosto de 1580, selou em definitivo o destino de Portugal e o contexto da coroa. As forças do Antônio, compostas principalmente por milícias populares e alguns fidalgos leais, não conseguiu resistir
ao exército profissional de espanhol. E aí, é claro, a superioridade militar espanhola era esmagadora, não apenas em termos numéricos, mas sobretudo em qualidade de armamento e na experiência de combate adquirida de batalhas lá, né, europeias, porque a Espanha estava em guerra constante. E a chegada dos Habsburgo lá na Espanha marca muito bem isso, porque vai se tornar também não só um império colonial, mas terá um grande território na Europa, porque vai mesclar a Espanha com o Sacro Uhum. Império Romano Germânico e direitos, né, em outros territórios, que nós vamos ver, por exemplo, nas Províncias Unidas, né, que vai ser chamada de Holanda, por assim dizer, e depois Países Baixos, né, Províncias Unidas dos Países Baixos. E a vitória, obviamente, foi facilitada porque havia um racha dentro de Portugal. Boa parte da nobreza havia optado por submeter-se a Filipe II, calculando que seus interesses estariam melhor protegidos sobre o poderoso monarca espanhol. Então, ali nós temos muito mais do que a ideia de pátria, de apoio de fato a um rei português. Havia vários outros interesses e que, obviamente, o Filipe II se aproveitou disso para comprar essa galera. Comprou prometendo mundos e fundos. E aí nós temos que colocar bem claro, essas promessas de mundos e fundos, a Espanha teria condições de garantir? Até porque se a gente pensar, como você até citou a questão das riquezas minerais, né, que ela extraía principalmente ali da América Andina, também ali da região onde hoje é o México. E a gente tem que lembrar, né, só para inserir esse contexto aí de riquezas minerais, que nesse momento a gente tem que entender que a política, né, a prática econômica muito em voga ali nas monarquias europeias era o mercantilismo. E uma das coisas do mercantilismo que a Espanha se destacava era justamente essa questão do metalismo, que era você pegar todas as riquezas, né, explorar todas essas riquezas ali das suas colônias, né, na Espanha. A Espanha, por exemplo, tinha ali a região, né, como ele citou, de Potosí, o mar da região do Prata ali, que depois também leva esse nome porque era rico em prata também. E a gente tem uma Espanha muito forte economicamente, principalmente graças a muito desses recursos obtidos por essa exploração ali na América. E a gente sabe que grande parte do continente americano naquele primeiro momento era dominado pela Espanha. Era um reino aqui na América, né, um império aqui na América que ia ali da Bacia do Prata até onde hoje é ali, Califórnia e tudo mais, Califórnia, exato. no nos Estados Unidos. Então você tinha um grande domínio, um grande território espanhol aqui, que trazia né, muitas riquezas para essa coroa espanhola que se fortalecia cada vez mais. Tanto a gente vê essa dificuldade, essa crise portuguesa, assim, muito evidente, Levi, se eu até citei o caso aqui das capitanias hereditárias, e vou me aprofundar um pouco nisso aqui para a galera entender bem, porque como Portugal é um país pequeno, uma população pequena e não tinha recursos financeiros para transformar uma colônia do tamanho que já era o Brasil na época em algo lucrativo. Primeiro, dividiu-se nas faixas, que vêm a ser as capitanias, para que pessoas interessadas pudessem investir, já que a coroa não tinha dinheiro para ela mesma estar lá investindo. E depois a gente vai ter a participação de empresários holandeses que vão também participar da construção aí dos engenhos de açúcar, né? Claro que, né, muitos desses holandeses vão se beneficiar com a produção do açúcar, que era um produto Sim, muito valioso na Europa. Eu costumo até falar para os meus alunos que era conhecido como ouro branco, né, devido à sua valiosidade ali na Europa, e que Portugal tinha o lucro do açúcar, mas esses empresários holandeses também tinham. E a gente vai ver que isso, inclusive, vai ser um dos problemas que vai gerar aí com essa União Ibérica, que inclusive o Brasil vai estar aí no meio desses exatamente. problemas. Mas enfim, eu coloquei isso tudo em voga aqui só para complementar também essas questões da Espanha e de Portugal. Pois bem,
A União Ibérica, ela começa em 1580, mas ela formalizada, digamos assim, né, entre aspas aqui, ela vai ser um ano depois, lá em 1581. A gente vai ter o chamado Pacto de Tomar, que é um acordo que vai formalizar essa união, né, explicar os termos que garantiam Portugal autonomia, porque apesar do rei espanhol também ser o rei português, as coroas, elas têm lá a sua separação, não ficou uma coisa só, Exato. tá? Então é bom mostrar que houve ainda uma continuação de autonomia por parte de Portugal. Então houve uma manutenção de leis, é uma manutenção monetária, de língua, né, você não teve que mudar, modificar o idioma, né, adaptar ao idioma dos espanhóis. Então, houve, essa separação, apesar de você ter uma unificação no final das contas, né. Portugal não perdeu totalmente a sua autonomia. E a gente vai ver que essa União Ibérica, ela vai transformar a geopolítica da Totalmente. A época, geopolítica né. Claro, é século vai ser afetada XVI. diretamente. Porque assim, é como você Né, a gente tá falando de um império muito exatamente. grande, E igual vai você ser falou complicado, aí. porque é gerir as necessidades europeias e, ao mesmo tempo, gerir as questões coloniais. Isso vai dar um trabalho tremendo, porque assim, como você bem falou, houve a formalização da União Ibérica no Pacto de Tomar, que representou, obviamente, conciliar ali a soberania espanhola com as tradições e interesses de Portugal. E esse acordo vai estabelecer um modelo de união pessoal, que mantinha Portugal como um reino separado, mas governado pelo mesmo monarca que reinava sobre a Espanha. Os termos do pacto, então, como você falou, manutenção de leis tradicionais portuguesas, preservação da língua portuguesa nos atos oficiais, obviamente, e sobre os seus territórios coloniais, conservação da moeda nacional e, obviamente, o que é mais crucial, a promessa de que os cargos administrativos no Reino e no Império Português seriam ocupados exclusivamente por portugueses. E esse vai ser um dos motivos, lá na frente, do descontentamento dos portugueses em relação à União Ibérica. Porque lá no finalzinho, ali na década de 70 para 80, né? Não, da década de 30 para 40, a Espanha começa a modificar essa estrutura administrativa, modificando, colocando espanhóis, né? E essas concessões, obviamente, visavam não apenas aplacar o descontentamento português, mas também garantir a continuidade do funcionamento do complexo sistema imperial lusitano. Unir o útil ao agradável ali, né? Porque se modificasse toda a estrutura, isso poderia gerar um problema maior e Portugal acabaria sendo engolido pela Espanha, perdendo esse poder que eles já detinham, as estruturas econômicas, né? E aí, obviamente, nós vamos ter aqui essa virada de chave, né? Quando nós vamos ter o Império Hispânico-Português. Porque aí, como eu já tinha falado lá na introdução, é a partir desse momento que nós vamos ter um império verdadeiramente global, ok? Porque há um novo conjunto geopolítico, porque nós vamos agora controlar territórios que vão estar na Europa, na Ásia, na África, na América. E daí nós estamos vendo aí o primeiro sistema imperial de escala planetária da história moderna. Não foi a Inglaterra que alcançou esse patamar, mas foi a União Ibérica. O impacto, então, dessa união, ele vai ser imediato e profundo, pois, com essa fusão, né, dos impérios espanhol e português, ele vai alterar de forma fundamental o equilíbrio de poder, tanto da Europa quanto do mundo, pois a Espanha agora passou a controlar não apenas suas tradicionais rotas atlânticas para a América, mas também as lucrativas rotas comerciais portuguesas que eram da Ásia e da África, que é outro motivo ligado principalmente ao contexto da linha de Tordesilhas, que vai afetar tanto em rotas marítimas quanto em questão de território. E aí entra o contexto, né, da União Ibérica e o seu impacto no contexto do Brasil. As consequências, então, para o Brasil foi significativa e duradoura, porque mesmo após a União Ibérica, as características do território português aqui na América vai mudar e muito, em tamanho, em estrutura e por aí vai, né? E essa integração do território brasileiro ao vasto Império Espanhol produziu mudanças que mudaram, né? Moldaram, em definitivo,
a configuração territorial e social da colônia. E aí, para gerir tudo isso, foram criados órgãos auxiliares. O vice-rei de Portugal, representante do rei em Lisboa, cargo geralmente confiado a um português ou membro da família real, que depois também vai ser mudado ali no final da União Ibérica. Conselho de Portugal, criado em 1582 em Madrid, composto por um presidente e conselheiros, com a função de representar a coroa de Portugal perante o rei em questões de cortes, graça e economia do domínio real. Qualquer decisão real sobre Portugal deveria ser consultada com este conselho. Então, Portugal tinha ainda uma força, né? Os portugueses tinham uma força. Nós vamos ter também o Conselho de Estado e o Conselho de Guerra, em Madrid. Também deliberavam sobre assuntos portugueses, especialmente na organização e defesa da monarquia hispânica. Instituições como a Mesa de Consciência e Ordens, assuntos religiosos, que é outro fator também muito importante, a questão religiosa, porque havia uma diferença entre a Inquisição portuguesa e a Inquisição espanhola. E essas diferenças também vão gerar alguns problemas quanto aos territórios agora coloniais duais. E o desembargo do Paço, que é o Uhum. Supremo Tribunal de Justiça, que permaneceram também independentes em Lisboa. Então, assim, muita coisa vai mudar, né? E aí, obviamente, com a união das coroas, nós teremos o fim prático do Tratado de Tordesilhas, porque agora todo o território pertence a Portugal e Espanha. E aí até o próprio Sérgio Buarque É é tudo uma coisa só, não havia, né, não havia necessidade de uma divisa, né, óbvio, prática, o Tratado de igual era Tordesilhas antes. continuava existindo, mas na prática não fazia nem sentido a existência dele. O próprio Sérgio Buarque de Holanda, no Raiz do Brasil, que é um livraço, ele fala: com o mesmo soberano governando, tantos domínios espanhóis quanto português da América, ou seja, é o mesmo soberano. Então acaba sendo a mesma coisa. As fronteiras estabelecidas pelo Tratado Papal perderam sua função demarcatória, abrindo caminho para a expansão territorial rumo ao interior do continente. Aí entra a figura do, do bandeirante, né? As entradas e bandeiras. Essa expansão, então, foi protagonizada pelos bandeirantes paulistas, que aproveitaram essa nova situação jurídica para penetrar no interior do Brasil e também do território espanhol em busca de ouro e indígenas para escravizar. Não é à toa que o alvo deles era quem? Os escravizados, ou melhor dizendo, os indígenas das missões, que já estavam catequizados, ou por exemplo dizer, domesticados, por assim dizer, né? As expedições dos bandeirantes do período filipino foram fundamentais para a incorporação efetiva de vastos territórios que, tecnicamente, pertenciam à Espanha, segundo o tratado original. Porque também nós vamos ter, depois disso, como é que posso dizer, aquele princípio jurídico do utis possidetis, né? Ou uti possidetis. Que aí, quando acaba a União Ibérica, todo aquele território ocupado do que hoje é o Brasil total estava com a presença o quê? Portuguesa e não espanhola. Por isso que aí nós temos aqui, né, Raposo Tavares, ele vai ser um dos grandes nomes também nesse processo, né, que foi durante a União Ibérica que vamos então ter delineado as fronteiras aproximadas do Brasil atual. Porque quando houve lá o Tratado de Madrid, de 1750, só vai ficar ali um probleminha na questão da região sul do Brasil e o território do Acre, que vai ser incorporado só durante a República, né? Então, essa é uma das características muito importantes. E aí, temos a parte do Brasil, essas transformações territoriais, mas é claro, vamos voltar para a Europa, porque nós vamos ter problemas lá também, né? As invasões e conflitos. O Brasil, então, vai se tornar o centro de disputas na Europa, porque já havia uma prévia disputa de independência por parte das Províncias Unidas, né, no caso a Holanda, porque a união entre Espanha e Portugal transformou o Brasil em alvo dos inimigos dos Habsburgos, porque o Brasil, ou melhor dizendo, Portugal, fazia acordo com todo mundo, Inglaterra, Províncias Unidas, etc. Só que a Espanha era inimiga de quase todo mundo, por conta dessa questão dos Habsburgos estarem lá. E aí, no caso, quem serão os principais inimigos da Espanha naquele contexto? Holanda e Inglaterra, né? Porque 2 países que historicamente, né, eles tinham ligações
tanto parcerias comerciais Exato, e com além Portugal. disso, Portugal e a Inglaterra têm um dos acordos mais antigos da história, ainda vigentes até hoje, né, que eu acho que é do século XIV, né, que é um acordo de proteção, tanto que muitas princesas portuguesas se casaram com príncipes ingleses, né, com reis ingleses e por aí vai, né. O Brasil, então, português, tornaram-se de um dia para outro parte do rei da Espanha e, portanto, território legítimo de ataque para todas as nações em guerra com os Habsburgo. A incorporação, então, de Portugal na monarquia hispânica transformou de maneira automática os comerciantes holandeses de parceiros em inimigos. Isso levou a várias quebras de acordos comerciais, que vai incentivar, naquele contexto ali, a expansão marítima neerlandesa, porque até então, qual era a preocupação da Holanda? Financiar a produção de açúcar e a construção de engenhos a partir de empréstimos, garantindo então o comércio e a distribuição do açúcar na Europa, e não ter territórios coloniais. Mas devido a essas mudanças, há então a criação então de duas grandes companhias de comércio. A Companhia das Índias Orientais, a VOC, que foi a primeira, de 1602, e a VIC, ou WIC, né, que é a Companhia das Índias Ocidentais, em 1621. E aí, nesse contexto, essas companhias, que obviamente tinha como principal acionista o próprio Estado, entre aspas, né, holandês, que não podemos falar ainda de Estado, as invasões então holandesas, elas vão representar esse espaço, esse período mais dramático dessa nova realidade geopolítica, tal como você falou anteriormente. Mudará os aspectos geopolíticos daquele período. A primeira invasão ela vai acontecer em Salvador, em 1624, mas eles vão ser expulsos em 1625. E ele foi, de certa forma, então, um prelúdio de uma ocupação mais ambiciosa dos holandeses, que vai, então, obviamente, ficar de olho no Nordeste. E por que o Nordeste? Porque era o território, querendo ou não, que tinha maior valoração por causa da produção do açúcar. E aí tem outra questão importante a se falar aqui, Sérgio, galera. A importância geopolítica de Salvador não estava tanto no seu valor econômico local. Não tinha quase ninguém lá. Mas existia assim, né? Tem até um historiador que ele fala o seguinte, ele ironiza, que o valor de Salvador era zero para a receita total da monarquia. Mas Salvador era crucial como ponto de escala para frotas que iam para a Índia. E para evitar que os holandeses estabelecessem uma base no Atlântico Sul, o poder quebrando então o poder ibérico na região e ameaçando potencialmente as minas de prata de Potosí. Então, se perde Salvador, perde uma ponta de lança importante para todo o comércio da Península Ibérica. E aí, o que vai acontecer? E isso é uma coisa fora do contexto, né? O Filipe III, na época, ou seja, nós tivemos o Filipe II de Portugal, que vai ser então o Filipe III da Espanha. Ele vai então enviar uma grande frota para recuperar Salvador em 1625. E é a maior a cruzar o Atlântico até então, naquele momento. Porque também há outro problema. Em 1622, Portugal detinha ali Ormuz, lá no Oriente. E os holandeses tomaram Ormuz. Isso foi uma vergonha imensa. A nobreza lusitana ficou extremamente insatisfeita. E aí a coroa espanhola não poderia tolerar mais uma perda portuguesa. Daí que eles, então, criaram esse reforço para retomar Salvador. E aí, 5 anos depois da expulsão holandesa, nós temos aqui a tomada, né, a ocupação de Pernambuco, que vai durar 24 anos. E essa ocupação deve ser compreendida em um contexto mais amplo da Guerra dos 80 anos entre Espanha e as Províncias Unidas. E aí sendo o Brasil apenas um dos teatros, né, de operações de conflito global. Porque, é claro, essa guerra de 80 anos, ó, pra você ver, uma guerra de 80 anos dentro de um período da União Ibérica de 60. Então a guerra, e lembrando que a União Ibérica termina em 1640, mas nós vamos ter ainda a Guerra da Restauração da coroa portuguesa, que vai durar ainda mais tempo. Então há outros problemas aí. E aí, obviamente, nós vamos ter uma mudança, né? A economia açucareira vai entrar em transformação. Com a União Ibérica também alterou os padrões do comércio atlântico, porque quem fazia, obviamente,
como é que falo? O comércio, né? Ou seja, o espalhar do açúcar lá na Europa era a Holanda e não Portugal. Porque os holandeses atuavam como parceiros portugueses na refinação e na distribuição do açúcar nos mercados europeus. E com a união das coroas, essa, essa parceria transformou em rivalidade. Não por causa de Portugal, mas por ordens da Espanha. E aí a reação da Holanda foi dupla. Por um lado, intensificaram seus ataques militares aos territórios produtores de açúcar e, por outro, desenvolveram uma produção alternativa. Porque quando eles foram expulsos, eles já tinham um grande domínio da técnica, né, o conhecimento técnico adquirido durante a sua presença aqui, e levaram para as Antilhas, que eram as ilhas ali do Caribe. E aí, óbvio, a perda do controle holandês sobre o açúcar brasileiro levou-os a criar um sistema concorrente, que eventualmente superaria a produção brasileira em volume e eficiência. Ou seja, acaba que, nesse contexto de saída do açúcar, da produção holandesa do território brasileiro e levar para as Antilhas, vai gerar concorrência. E concorrência vai gerar o quê? Uma crise, porque o açúcar brasileiro não vai ter o mesmo volume e a mesma eficiência que vai ter nas Antilhas. E aí quem distribuía lá na Europa era a Holanda. Então acaba que a Holanda vai se sobrepor a essa produção do açúcar, e por isso que o Brasil vai entrar em crise. Nesse contexto também, né? Sim, sim. Eu acho que eu não vou mais nem entrar em muitos detalhes, dessa parte aí não, ô Levi, porque você já explanou bem as partes importantes, principalmente do envolvimento aí da questão holandesa nesse momento de União Ibérica, porque como eu falei para vocês lá no início, nós temos aqui um episódio que fala justamente do Brasil holandês, e lá nós falamos, né, da própria fundação da Wiki, do domínio, da tentativa em Salvador, depois da chegada lá em Pernambuco, né, do período ali de Nassau e tudo mais, até a expulsão com a insurreição. Mas, de uma forma geral, é importante a gente só colocar esse ponto aqui, porque muito disso ocorreu justamente por conta da União Ibérica, gente. Essa parte da produção açucareira, é bom lembrar que além dos engenhos de açúcar aqui serem financiados por holandeses, a Holanda ainda detinha o refinamento, né, processo de refinamento do açúcar e a distribuição lá na Europa. Porque o que saía aqui do Brasil para lá eram os chamados pães de açúcar, Que né, era o que açúcar mascavo, né? justamente é daí que vem o nome lá que aí daí vem o nome, por exemplo, do morro, o famoso Morro Pão de Açúcar lá no Rio de Janeiro, que tinha aquele formato ali mesmo, né, como se fosse uma grande rapadura, digamos assim, né, naquele formato ali chamado de pão de açúcar. E chegava lá na Europa, os holandeses refinavam e aí sim distribuíam, então eles lucravam muito com açúcar. Para eles era interessante esse esquema de empréstimos para financiar a construção de engenhos aqui no Brasil e você ter todo o controle e o lucro dessa produção açucareira. E aí, quando ocorre todo esse imbróglio aí para os holandeses, que vai ser a União Ibérica, eles acabam então, né, tomando outra medida, que é a invasão aqui no território Posso ressaltar só uma coisa, brasileiro. Sérgio? Só ressaltar uma coisa? Mas Não é só o oi? açúcar que vai ser o alvo Sim? dos holandeses. Eles vão ter também Não, não. controle. É Não, verdade. não, eu só Eu tô, coloquei mais eu só aqui tô o só ponto do porque assim, Brasil. o Brasil ele está interconectado com a questão dos escravizados lá do continente africano, e os holandeses vão tomar conta disso também. Sim, E é por isso também que o Brasil vai entrar em crise, porque nós vamos ter uma falta de fornecimento de escravizados para outras regiões, porque quem está controlando isso será os holandeses. Então, é outro contexto que também vai destabilizar a União Ibérica. E daí que nós chegamos aqui nesse contexto, né, do descontentamento, a insatisfação dos portugueses. Porque vai começar a crescer, então, ao longo das 6 décadas, esse descontentamento dos portugueses ao domínio filipino. Aí o que acontece? Porque todo esse contexto, Portugal vai perder territórios de forma gradativa,
a Espanha, ou melhor dizendo, Filipe, está com problemas, tanto Filipe III quanto Filipe IV estão com problemas lá na Europa, que eles não conseguem resolver, porque ainda nós temos que entender que ali em 1618 a 1648, nós vamos ter as guerras lá religiosas, a Guerra dos 30 Anos, que envolve o Sacro Império Romano Germânico, envolve a Espanha, envolve a França, envolve a Inglaterra. Então, ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que tentar também entender de forma mais holística, de forma mais geral, esse contexto da Europa, porque sempre o que acontece nesse período colonial até o século XIX, o que acontece na Europa interfere muito nos contextos coloniais de todos os territórios. Né? Eu acho que nem só século XIX, século XX, século XXI, até hoje, né? E aí, quando a gente pensa assim, né? Aquelas promessas feitas lá no Pacto de Tomar, elas começam a ser mudadas. Porque, por exemplo, que a respeito das tradições lusitanas, elas foram então gradualmente descumpridas, especialmente a partir do Filipe III e Filipe IV, ou seja, Filipe II e Filipe III de Portugal. E aí, obviamente, vai ser identificado aqui os 3 principais motivos dessa insatisfação. Primeiro, a crescente castilhanização da administração portuguesa. O envolvimento, ou seja, a substituição de pessoas, né, ou seja, de nobres e de administradores de Portugal por espanhóis. O envolvimento de Portugal nas custosas guerras europeias da Espanha. Eles não tinham nada a ver, é uma briga dos Habsburgo. Não era uma briga de Portugal. E o terceiro ponto, a inadequada proteção das colônias portuguesas contra os ataques estrangeiros. Ou seja, a Espanha, por se envolver nesses problemas europeus, acabou deixando as possessões portuguesas protegidas. E aí, a falta de proteção, ela foi a mais sentida. Porque o Brasil sofria com as invasões holandesas. E as possessões asiáticas portuguesas começaram a ser perdidas para a Holanda e para os ingleses. Não é à toa que os poucos resquícios de Portugal lá na Ásia fica em Timor-Leste e Macau, que ambas também já foram perdidas, né? Se tornaram independentes, ou, por exemplo, no caso de Acho que Goa Goa na na Índia também, mas né? eu acho que foi a primeira, eu acho que foi Goa. Foi uma das primeiras também a ser perdidas. E aí, é claro, os recursos militares espanhóis estavam concentrados nos conflitos europeus. Então, a prioridade dada pela Espanha aos seus interesses europeus, em detrimento da defesa do Império Português, gerou profundo ressentimento entre os portugueses, que viam suas conquistas ultramarinas perdidas por negligência madrilenha. E aí nós sabemos também que todo o contexto de crise acaba gerando outras mudanças que vão acompanhar, obviamente, essas transformações do contexto europeu. E é claro, essas guerras, né, lá na Europa, vai gerar mais gastos. E mais gastos requer mais dinheiro. E da onde eu vou tirar mais dinheiro? É. E aí, Mais imposto, impostos. cara. E aí, obviamente, o reinado, então, do último monarca da União, que é o Filipe IV, terceiro de Portugal, marcou uma guinada na política fiscal que vai ser aplicada em Portugal. A necessidade de recursos para financiar a Guerra dos 30 Anos e os outros conflitos vai levar, então, Madrid a aumentar de forma significativa a pressão tributária sobre Portugal. E aí nós temos, a partir de 1630, os pedidos de contribuições extraordinárias tornaram-se cada vez mais frequentes e onerosos, violando o espírito do Pacto de Tomar e ferindo, obviamente, o orgulho português. Eu não vou colocar, é porque nós temos que pensar também que vai ser colocado muitas vezes pelos historiadores o termo orgulho nacional. Mas o nacionalismo ainda não está na conta do momento, tá? Ela vai ser construída posteriormente. O Conde Duque de Olivares, valido de Filipe IV, propôs ainda, inclusive, a criação da União de Armas, um sistema militar unificando que exigiria de Portugal contribuições humanas e materiais proporcionalmente maiores do que os tradicionais fornecidos. Lembre que um dos motivos da crise de Portugal estava também relacionado a essa sobreextensão. Portugal não tinha população suficiente e não tinha recurso suficiente. E essa união de armas geraria mais problemas. Sim. Até que chega, então, o ápice
dessa impaciência portuguesa, que vai ser marcada então pela essa revolta, né, de 1640, que vai então demarcar a Guerra de Restauração, que vai durar 27 anos, né? Ela é resultado de uma cuidadosa conspiração que vai ser então orquestrada pela alta nobreza portuguesa. O movimento, então, conforme vai ser colocado aqui na obra de Fernando Dores, em A Guerra de Restauração, foi meticulosamente planejado e contou com amplo apoio social, desde a aristocracia até setores populares urbanos. Então, basicamente, aqueles que apoiaram o Dom Antônio agora retomaram esse apoio de uma nova dinastia portuguesa. E o estopim, né, basicamente foi a nomeação da Duquesa de Mantua como vice-rainha de Portugal e as ordens para que tropas portuguesas participassem da repressão da revolta catalã. O Sérgio até falou sobre isso aqui agora, que até hoje nós temos lá disputas nacionalistas dentro da Espanha, que é o caso do País Basco e a Catalunha, né? E aí temos estes eventos, então, que foram interpretados pela nobreza portuguesa como violações inaceitáveis da autonomia prometida no Pacto de Tomar. Porque, então, essa gradação de mudanças administrativas vai aumentar a insatisfação. E a conspiração ela vai ser, então, liderada por fidalgos como João Pinto Ribeiro, o conde de Vimioso, e Antão Vaz de Almada, que articulavam cuidadosamente o apoio necessário para o movimento. A conjuração foi tão bem urdida que em poucas horas se viu livre todo o reino do jugo castelhano sem derramamento de sangue português. Na revolta, né? Porque eles conseguiram articular toda a nobreza. Nesse contexto. Diga. Porque não, é porque uma coisa é você uma pequena parte, né, dentro da nobreza levantar essa bandeira e isso iria gerar um confronto até mesmo interno que enfraqueceria o movimento. Mas como isso teve um apoio maciço, vamos dizer assim, foi muito mais fácil para Portugal conseguir sobressair-se e realmente reaver o que nós chamamos hoje de restauração portuguesa. Mas é bom citar também que esse contexto da restauração, ô Levi, como você já até falou aí muito sobre as guerras que a Espanha estava enfrentando e por isso aumentou impostos, requeria uma maior participação da coroa portuguesa, foi até um dos motivos para Portugal também conseguir mais facilmente essa restauração, porque a Espanha se via em outras frentes e que ela não poderia se enfraquecer ainda mais mandando tropas para uma frente, como era naquele momento Portugal. Então, por assim dizer, isso acabou também contribuindo para que a restauração tivesse um maior Chegasse ao êxito, né? sucesso, né, só Bem, colocando esse e ponto essa aí. discussão e todo esse ardiloso plano de restaurar a coroa portuguesa vai ter como centro o Duque de Bragança, né, Dom João, que vai se tornar então Dom João IV, o Restaurador. Ele então vai ser colocado à Casa de Bragança. Durante, né, a União Ibérica, eles mantiveram, ao longo do período filipino, uma posição ambígua, suficientemente leal para não ser perseguida, mas distante o suficiente para preservar a sua legitimidade como alternativa dinástica. Porque Dom João ele possuía direitos sucessórios que remontavam a Dom Manuel, o que conferia, então, legitimidade histórica à sua aclamação. Porque aquela briga, né? A questão genealógica, ela sempre foi uma briga constante nesses contextos lá na Europa. Não tem para onde fugir, né? E, além disso, a sua riqueza pessoal, ele era considerado um dos homens mais ricos da Europa. Fornecia, então, recursos essenciais para financiar a Guerra de Independência, que certamente seguiria e seguiu. E a aclamação, então, de Dom João IV aconteceu em dezembro de 1640, que foi seguido, então, por um movimento de adesão que se espalhou rapidamente por todo o território português e suas colônias, menos o Brasil. Em uma partezinha do Brasil chamada São Paulo de Piratini, né, nós vamos ter ali a aclamação de Amador Bueno, que nesse vácuo ainda, né, o Amador Bueno, que era um rico colono aqui daquela região, a elite ali em volta dele colocou ele como rei do Brasil, ou rei ali da capitania de São Vicente. Ele malandramente, sabendo que o seu pescoço estava em risco, ele foi lá e pediu santuário lá junto aos jesuítas, né?
Então é só uma anedota da história do Brasil aí vinculada à restauração. Então, a restauração não foi apenas um movimento da aristocracia, mas um genuíno levantamento nacional que encontrou eco em todas as camadas da sociedade. Ressaltando, esse termo nacional vai estar vinculado ao contexto cultural de Portugal e aos seus interesses territoriais, porque eles estavam perdendo cada vez mais dentro desse contexto de uma Espanha preocupada com os problemas europeus, né? Lógico, a restauração marcou o início, não o fim, pela luta da independência portuguesa. A Espanha ela não reconheceu a secessão portuguesa e durante 28 anos, gente, a Espanha é osso duro. Para a Holanda obter a sua independência, os Países Baixos, 80 anos. Para Portugal afirmar uma dinastia legitimamente portuguesa, 28 anos, né? E essa guerra foi intermitente, né? Ela acontecia, parava, etc. O descontentamento popular e da nobreza crescia. Além disso, nós vamos ter outro fator de unidade portuguesa, que foi o mito do sebastianismo. A crença do retorno de Dom Sebastião vai ganhar cada vez força, né? Mais força ali, alimentando a melancolia e o desejo de libertação do jugo espanhol. Aí nós temos aqui um autor chamado José Manuel, que ele vai dizer o seguinte, um alerta para anacronismo, porque das análises nacionalistas, afirmando que o conceito Estado-nação Uhum. é uma construção do século XIX, pois para ele o movimento não falava em independência, mas em restauração, ou seja, a volta de um senhor natural ao trono, legitimando então a ação contra o que se considerava um rei tirano e estrangeiro. E o conflito então foi caracterizado por campanhas militares relativamente limitadas, uma vez que a Espanha estava envolvida nas guerras dos 30 anos, enfrentando revoltas na Catalunha e em Nápoles. Ou seja, era uma guerra de nível internacional e acabou dispersando os esforços militares da Espanha, que aí foi crucial para que houvesse o sucesso da restauração portuguesa. E aí também tivemos outro ponto, né? A necessidade de um reconhecimento internacional, né? Que precisava. E isso foi gradual, mas decisivo. A França era inimiga dos Habsburgo. Foi a primeira a reconhecer Dom João. Seguidamente, a Inglaterra, porque também estava ligada à restauração inglesa de 1660, que nós tivemos a volta da dinastia Stuart. E aí temos aqui, né, a diplomacia portuguesa, e aí tem uma coisa bem interessante também a colocar. O Brasil tem como principal característica política a sua diplomacia. E nesse período aí, a diplomacia portuguesa era uma das melhores daquele período ali. Então, as negociações portuguesas acabou então explorando de forma hábil as rivalidades europeias para garantir então o apoio necessário para manter a sua independência, a sua restauração. E em meio a esse clima de insatisfação, a Revolução então de 1º de dezembro irrompeu em Lisboa e foi resultado de uma conspiração, como eu já falei lá atrás. Aclama-se Dom João, o 8º Duque de Bragança, como um aclamado, então, ele foi aclamado Dom João IV. E a vitória, então, portuguesa, na subsequente guerra, não foi fácil, mas foi facilitada pelo fato da Espanha estar fragmentada, né? E Várias aí, frentes de exatamente, batalha, e né? aí é claro, o que o Portugal acabou fazendo? Investiu pesadamente em defesas, construindo e fortificando cidades fronteiriças, como Elvas e Almeida. Ou seja, ao fortificar essas duas áreas fronteiriças, cidades, acabou gerando então essa proteção das investidas espanholas, porque eram áreas ali, de certa forma, cruciais para o avanço da Espanha. E aí fortificou essas áreas e evitou o avanço espanhol. E aí temos que pensar o seguinte, né, do legado dessa unificação aí, dessa da União Ibérica. Ela vai representar um dos períodos mais complexos e consequenciais da história luso-brasileira, de novo, né, afetando muito esse contexto. Os 60 anos dessa união pessoal das coroas portuguesa e espanhola alteraram profundamente não apenas a trajetória política de Portugal, mas também a configuração territorial e social do Brasil e, obviamente, o equilíbrio geopolítico mundial. Porque, de novo, o primeiro império, né, mundial, global, foi a partir da União Ibérica.
A União Ibérica foi simultaneamente Sim. uma catástrofe e uma oportunidade para Portugal. Catástrofe ao significar a perda da sua independência política, né, e envolvimento em conflitos que não eram prioritariamente portugueses. E oportunidade por permitir a expansão territorial no Brasil e a integração em um sistema econômico de escala global, porque muitos portugueses aproveitaram, né, nesse contexto aí para criar colônias, como por exemplo a colônia de Sacramento, dentro do território espanhol, que depois obviamente vai ter até uma briga para quem é dono de fato da colônia de Sacramento, nos séculos XVI e XVII e XVIII, vai ter essas disputas. E é claro, houve também uma mudança para a Espanha. A União vai representar o seu ápice de poder imperial, mas também contribuiu para sua eventual decadência. Muito grande, muito difícil de controlar e acaba de defender, acabou então dando força para outros poderes alcançarem, outras lideranças alcançarem. Tanto que nós tivemos nesse processo, né? Portugal vai ser a grande potência marítima no século XV. Século XVI e XVII, Espanha. Final do século XVII e XVIII, Holanda. E do século XVIII para frente, vai ser a Inglaterra. Os grandes impérios, né, globais, por assim dizer. O fardo de administrar e defender o império de dimensões globais excedeu as capacidades financeiras e militares, mesmo de uma potência que era então da magnitude da Espanha, dos Habsburgo. Então tem essa característica, né? E aí, obviamente, o impacto da União Ibérica na formação do Brasil foi duradouro e estrutural, pois a expansão territorial promovida pelas bandeiras e as entradas durante o período filipino, que foi então aquele lá, como eu posso dizer, aquele buraco institucional legal, né, vai então estabelecer novos limites que vão ultrapassar aqueles estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. E no que tange também ao urbanismo, essa União Ibérica vai também impulsionar um surto de crescimento no Brasil. Nós vamos ter a criação de 18 novas povoações, incluindo 3 cidades. Cidades do norte, como São Luís do Maranhão, após a expulsão dos holandeses. Belém do Pará, em 1616, né, foram fundados durante esse período. E são exemplos claros dessa influência espanhola na constituição da cidade brasileira, com a adoção de planos urbanos mais padronizados e regulares, muitas vezes octogonais. Ortogonais, né? Não octogonais, mas ortogonais. E aí nós temos, obviamente, a escolha de Belém, por exemplo, representou um ato de clara evidência geopolítica, controlando a foz do Rio Amazonas e assegurando posse virtual do território setentrional da colônia, porque a partir do Rio Amazonas você controla uma vastidão territorial. E o período também viu a intensificação do comércio transatlântico, especialmente do quê? Qual vai ser o principal produto? Entre aspas, produto? O tráfico de escravizados. Entre aspas, produto. Entre aspas, né? Exatamente. Porque E aí, nesse período, a gente está falando de estamos falando seres de humanos aproximadamente aqui, né? 12 milhões de seres humanos que foram tratados como produtos, né, em um comércio nefasto, né, que foi o tráfico negreiro. E então, nós vamos ter aqui outro ponto interessante, né? Para obter produtos lá da Ásia, se trocava por prata. Para obter essa prata, Portugal então tinha que vender escravizados, que então obteria então a prata de Potosí. Então acaba que tudo estava interligado. Um exemplo muito bacana era também lá na época da Inglaterra, no tráfico de ópio. A Inglaterra precisava de prata para comprar produtos chineses. Então, para obter a prata, ela vendia ópio na China, né? Ou seja, E depois a gente vai ter a questão da guerra do ópio e exatamente. tudo mais, Então né? a Espanha, com a prata de Potosí, precisava de mão de obra, enquanto Portugal, sem prata para o comércio oriental, tinha acesso aos escravizados africanos. E aí, no Tratado de Asiento, formalizou então e potencializou o comércio já existente, com a participação de muitas casas mercantes portuguesas, inclusive de cristãos novos. Ressaltando que muitos cristãos novos, para quem não sabe, eram aqueles que foram forçados a se converter ao cristianismo, em especial os judeus. E aí, nesse período também, nós vamos ter a perseguição, ou melhor dizendo, a queda da perseguição de cristãos novos. Porque para a Espanha, esses cristãos novos eram bons para o comércio e para a arrecadação de dinheiro. Já Portugal usava a Inquisição
para perseguir os cristãos novos. Beleza? Outro pensador que eu acho importantíssimo para entender esse contexto aqui é o Caio Prado Júnior, na sua obra lá, Formação do Brasil Contemporâneo, que ele fala o seguinte: foi durante a dominação espanhola que se consolidou a ocupação efetiva do sertão, do interior brasileiro, através de expedições de apresamento de indígenas e busca de metais preciosos, que nós chamamos, né, de bandeirismo de prospecção, né? Que então partiam principalmente de São Paulo. Essa expansão territorial, então, será posteriormente legitimada pelos tratados do século XVIII, em especial o Tratado de Madrid de 1750. Em Madrid, né? E também a experiência das invasões holandesas durante o período filipino teve também consequências duradouras na sociedade brasileira. A ocupação do Nordeste, que vai então de 1630 a 1654, introduziu novas técnicas agrícolas, promoveu a tolerância religiosa temporária, porque os judeus vieram para cá. E o Sergião falou sobre isso no episódio de invasão holandesa. Estabeleceu padrões de urbanização e administração que influenciaram o desenvolvimento posterior da região. Tanto que, se você chegar lá em Recife, parte da cidade de Recife, a parte histórica, era chamada Cidade Maurícia, né, que é resquício da presença holandesa. Finalmente, a União Ibérica intensificou o processo de mestiçagem e sincretismo cultural no Brasil, pois a presença de elementos espanhóis, africanos trazidos pelos espanhóis e a intensificação do contato com as populações indígenas no interior criaram no Brasil filipino um caldeirão cultural de complexidade ainda maior do que o período anterior. Então, intensificou a miscigenação. Em conclusão, então, a União Ibérica, apesar de sua duração relativamente breve, 60 anos, né, deixou marcas indeléveis, ou seja, marcas que até hoje nós podemos ver e sentir no nosso contexto aqui na formação dos estados e sociedades ibero-americanas. Para o Brasil, em particular, esse período foi fundamental na definição de suas fronteiras territoriais, na diversificação da sua composição étnica e cultural e na sua inserção definitiva no sistema, né, econômico atlântico que caracterizaria os séculos seguintes da sua história colonial, já que, com o fim da União Ibérica, o Brasil vai entrar numa grave crise por conta da queda, né, da venda do açúcar e, consequentemente, algo positivo para Portugal é que a descoberta de ouro lá nas Minas Gerais, Goiás e no que hoje é Mato Grosso acontece já no processo da dinastia Bragança. Porque imagina se encontra ouro ainda sob a égide dos espanhóis. Quando ainda era União Ibérica, né? Quando era ainda a União Ibérica. Com certeza, a dinastia Habsburga, ela faria de tudo. Aí encerraria todas as guerras que tinha lá na Europa para centrar todos os seus esforços aqui no Brasil. Com certeza. E teria mecanismos diferentes, e aí o Brasil seria totalmente diferente, porque já com Felipe III e IV, nós estamos vendo aí uma mudança nos aspectos institucionais, administrativos. Então o Brasil seria uma outra miscelânea, né, de um portunhol. Culturalmente nós teríamos moldado outra forma. Então aqui é mais a história do IC, né, da história fractual. Mas querendo ou não, a União Ibérica transformou em muito o Brasil. Então isso foi importante, né? Transformou territorialmente, geopoliticamente e deu, obviamente, mudanças, trouxe mudanças estruturais. Aumento da questão urbana no território, né, de proteção e etc. E até hoje nós vamos em várias capitais do Brasil, principalmente do norte, ainda com a presença desses fortes, né? Lá em Belém nós temos o Forte do Presépio. Até hoje tem canhões lá, eu já visitei, é muito bacana. Tem lá os canhões jogados no chão ou ainda nas aberturas, graças à presença ou graças à União Ibérica. Belém é fundada no contexto da União Ibérica, né? Pessoas ali, diga. Só colocando aí a questão de São Luís que você falou também, que foi formado nesse contexto da União Ibérica, mas aí você falou que foi dos holandeses, mas Não, foi não, dos calma. franceses, Mas é na porque eu falo verdade, que o né? território do Maranhão, por um tempo, foi ocupado pelos holandeses. Mas quem fundou de fato ali a região, quem primeiro ocupou, né, foram os franceses. Não é à toa que o nome São Luís é São homenagem Luís por causa do ao rei rei Luís Luís, XIII, se eu não que me se engano, né? tornou santo, né? Que ele morreu na nona cruzada, quando ele foi lá para o Egito, né? Que ele morre lá.
Ele foi em 2 cruzadas, na primeira ele conseguiu sobreviver, mas não satisfeito ele vai para a segunda e morre. E aí ele é então beatificado. Que é o que nós chamamos aqui de França Isso, Equinocial, França se eu não me Equinocial e engano. lá no Rio de Janeiro, França Antártica. França Antártica, né, cerveja boa, mas em compensação, Mas a Equinocial não é tão Equinocial boa por assim. causa, né, da linha do Equador, né. Do Equador, né, Exatamente. do Então Equador, assim, Serjão, justamente. como nós vimos aqui, gente, a União Ibérica é muito mais do que apenas a formalização de 2 coroas e invasão holandesa. Vai muito além. Vai um debate fortíssimo entre os interesses de Portugal, da elite portuguesa, dos interesses da Espanha, a disputa por legitimidade, né, dinástica. Então são várias camadas que devem ser colocadas aqui em debate, quando a gente fala de União Ibérica. Não é apenas aquele conteúdo de escola que a gente vê ao longo do tempo, vai muito além disso. Até ali é um conteúdo raso, né, Exatamente. é um conteúdo raso, somente superficial ali para, Depen assim como vários dependendo do livro, conteúdos. não, Só para antes de você só encerrar pra aqui, encerrar assim, dependendo dos livros didáticos, não ultrapassa fala. nem 3 páginas, nem 2 páginas, o conteúdo da União Ibérica. Pô, você tá sendo bondoso aí, né, eu já vi lugares que Uma não passam página, né. uma. É ali, ó, você coloca ali, 4 parágrafos, uma foto de Dom Sebastião, uma foto do Felipe II e um mapa mostrando o Acabou. Às império e vezes é mais acabou, imagem do que texto. acabou. Não, eu ia colocar como curiosidade, né, eu ia até falar isso e não lembrei na hora, estou lembrando agora, então antes tarde do que nunca. Quando nós falamos do vasto império, né, luso-hispânico, quando houve a União Ibérica, para a gente ter uma noção do tamanho desse império, o país hoje lá na Ásia chamado Filipinas leva esse nome em homenagem a justamente o Filipe II, que nós estávamos falando aqui. Não é à toa. Então, para você ver o tamanho do poder da Espanha e de Portugal também, para a gente entender essa coisa global desse império que foi esse império luso-hispânico aí, do período da E as União Filipinas falam Ibérica. espanhol, né, E fala aí espanhol e uma língua sim, local. sim, e eles são de Exa maioria Tanto que católica lá até hoje, tem um festival, acho diga-se que é de na época da passagem. Páscoa, em que eles fazem um esquema de surrar as costas com chicotes reais, e eles sangram mesmo e tal, rememorando esse contexto todo dos rituais católicos, né. Então é bem interessante também isso, essa presença cultural hispânica lá na Ásia, isso é muito interessante também ser colocado, né. E a gente até citou, eu mais o professor Sandro, a questão na questão dos jesuítas, a Filipinas foi um dos lugares que mais receberam também os padres jesuítas, nessa catequização dos Sim, sim. nativos. E eu acho que deu para fechar aqui, né, eu vou só indicar, já aproveitar, dessa vez eu também vou indicar um Boa, livro, né, não vai ser só o meu caro boa. Levi aqui. Mas eu já vou avisando de antemão que é um livro nos moldes, vamos imaginar, do que é a história do Brasil do Boris O Fausto aqui para calhamaço. nós, tá. Que pega tudo, né, pega basicamente da formação de Portugal lá no século XII até pós-Revolução dos Cravos, por assim dizer. Então é bem resumido, mas é para quem, quer pegar um livro aí que conta de tudo um pouco sobre a história de Portugal, é muito bom. O nome do livro é História de Portugal, né, são vários autores, mas o coordenador é o Rui Ramos, né, o historiador Rui Ramos. Aí tem Bernardo Vasconcelos e Souza e Nuno Gonçalo Monteiro, perdão. Só que a gente tem que lembrar que se trata de um livro português e que está em De português de Portugal. Portugal, mas nada te impede de compreender muito bem o livro. É um livro muito bom, muito conciso, enorme, 1149 páginas. Tá vendo Então, aí a capa? para Tá vendo aí a quem capa, gosta irmão? aí Tá vendo aí a capa, de amigo? história de Portugal. Ah, sim, 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 tô sim, Já tô tá sim. já tá É esse pronto, mesmo. já É está esse mesmo pronto para aí, é esse baixar mesmo. aqui. Eu tenho ele em Kindle, né, Exatamente, que eu é a vou versão colocar lá em Kindle mesmo, digital. no meu Na época eu Kindle.
Na época eu comprei ele a R$ 20. Hoje, se eu não me engano, tá um pouco mais caro. Mesmo a versão digital hoje é uns A sessenta versão e cinco digital, reais gente. mais ou menos. Ma a versão digital, porque se você for comprar a versão impressa, é Fácil, R$ 1.000, cara. fácil, Você não vai querer, fácil. você não é todo mundo que vai ter vai ter R$ 1.000 assim para comprar um livro de história de Portugal. Então eu recomendo quem puder comprar ele, quem tiver Kindle e possa aí comprar e tenha interesse nesse tema, Tem obviamente, a versão digital aí é acessível, R$ 65 mais ou menos. Só que aí você vai ter que ter em conta que a escrita é em português de então haverá algumas Portugal, variações né? É um idioma português de Portugal. idiomáticas. A editora é a Esfera dos Livros, mas é um livro que, ó, eu recomendo, eu já li ele todo. Olha, se eu, lógico, eu não li numa sentada, né? Isso aí foram anos lendo o livro, Que sempre utilizando para pesquisas acadêmicas. Meu TCC, eu usei muito ele também. Então, eu recomendo aí para quem tem interesse em se aprofundar de uma forma geral da história de perfect. Portugal. As minhas indicações, elas são mais pontuais. Por exemplo, aqui nós temos do Luiz Felipe de Alencastro, o Trado dos Viventes, que é muito bom, porque é a formação do Brasil no Atlântico Sul. E 2, que eu acredito que está ligado diretamente a esse contexto, né. 3, na verdade, que é o Charles Ralph Boxer, que é um brasilianista, né. O Império é um ele é um inglês que estuda história de Portugal. O Império Marítimo Português, de 1415 a 1825, Companhia das Letras. Temos também o Fernando Bouza Álvares, Portugal no Tempo dos Filipes, Política, Cultura e Representações, 1580 a 1668, por causa da Guerra de Restauração. E o outro é Fernando Dores Costa, que é então a Guerra da Restauração, que é 1641, 1668, que é então o contexto já do depois da Restauração e a guerra que vai acontecer nessa época. São só esses livros básicos aí. Esses aqui, a maioria deles, o do Bouza é de Lisboa e o do Costa também é Lisboa, tá? Então é português de Portugal. No caso aqui do Alencastro e do Boxer, é português do Brasil, né? Tradução, então, já direta da Companhia das Letras. Então, aí vale a pena. Tá certo. Então eu acho que para quem gosta aí de União Ibérica e de história Ou que vá gostar, de Portugal e até da Espanha, né, porque depois de ouvir nós vai vai curtir curtir bastante. bastante, bastante, porque a gente fez um trabalho aqui muito bom. Eu acredito que com a fala do Sérgio e um pouco da minha contribuição, vai dar uma melhorada aí nesse episódio. E eu só agradeço mais uma vez o convite. Nem eu acho que é mais convite, né? Mais uma convocação. E, galera, obrigado para quem ouvir, deixe seus comentários. Quem ainda não deu 5 estrelas, dá 5 estrelas, porque a gente faz um trabalho aqui que é para vocês e também para nós, né? Que a gente gosta muito de falar e vale a pena demais a gente fazer esse trabalho aí para com vocês aí, beleza? Um abraço, gente. Boa noite. Serjão, as suas, a sua fala final. Pois bem, Levi, primeiro agradecer a sua disponibilidade novamente de estar aqui Tamo junto. contribuindo, né, você é um soldado que tá sempre pronto aí para a batalha aqui, né, no nosso podcast. E E, né, vocês que estão terminando esse episódio agora, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio vários outros episódios correlacionados com esse tema que nós já temos aqui no podcast. Vou colocar lá o do Brasil holandês, vou colocar da formação das monarquias ibéricas. Tem um muito legal de Guerra da Sucessão Espanhola que vai acontecer lá no início do século XVIII, que é uma disputa entre Bourbons e Habsburgos ali na Espanha também, que é bem legal. E tem aí um outro problema sucessório que Portugal até sofreu aí durante essa União Ibérica, só que lá na Espanha. Então tem alguns episódios que eu vou deixar aí disponíveis para a galera que quiser se aprofundar sobre esse tema. No mais, agradecendo a todos que estão até aqui no final desse episódio, a audiência, né, o meu muito obrigado, já deixando aí as nossas redes sociais, que é @História e Sociedade no Instagram. No X ou Twitter é podcast ISOC. Temos também o nosso Blue Sky, que é @historiesociedade.com.br. Uma página no LinkedIn, que é História e Sociedade. Nosso site, que é historiesociedade.com.br. E, é claro, não
podemos deixar de falar da nossa, né, campanha de crowdfunding aí, ó. Vamos ajudar, galera. A gente tá precisando aí do apoio. Se você gosta do nosso trabalho, te ajude de alguma forma. Vai lá no apoia.se, né, que é onde fica hospedada a nossa campanha. Então, apoia.se/História Sociedade, sem o E do meio. O link de tudo isso que eu falei vai estar na descrição desse episódio. Apoie, vai lá, curta o nosso trabalho, seja no Spotify, seja no Amazon Music, no Apple Podcasts, no YouTube, nas nossas redes sociais, compartilhe, comente, dê sempre aquele feedback pra gente continuar crescendo. E eu prometo aqui, eu tô fazendo uma lista aqui de agradecimentos a todas as pessoas que vêm comentando nos nossos episódios e garanto que no próximo episódio eu vou dar uma menção especial aí a todas as pessoas que comentaram aí nos últimos 2 meses, que eu estou devendo, mas não me esqueci de vocês, meus caros ouvintes. Mas é isso aí. Obrigado, Levi, obrigado a você que escutou. Um grande abraço na alma. Um beijo no coração de todos vocês e a gente se vê na próxima, pessoal. Tchau, tchau.